Olá, vamos iniciar o nosso curso NR10, que é a norma regulamentadora de número 10 do Ministério do Trabalho e trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade. A primeira aula é a aula introdutória e o curso todo está repartido em 13 módulos, onde cada módulo tem a sua aula e sua videoaula, uma apresentação e o questionário logo após o término da aula, da videoaula. É interessante que você faça a aula e já faça o questionário na sequência para fixar melhor os conhecimentos adquiridos, ok? É necessário também que você veja todo o conteúdo da apresentação, porque a plataforma EAD ela faz a verificação do aprendizado do aluno, não só com relação às notas adquiridas nos exercícios, como também a visualização do conteúdo teórico, ok? O objetivo é um objetivo de conscientização, assim como todas as outras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O objetivo é a conscientização. É lógico que existe um fator legal, né, envolvido de responsabilidades e obrigações, mas é importante você entender que trata-se de um treinamento, de uma capacitação com o objetivo de conscientização, tá ok? Quando nós optamos por fazer um treinamento apenas para cumprir uma obrigação, uma responsabilidade, ela foge um pouco do objetivo para o qual ele foi produzido, tá ok? Até porque a segurança da pessoa quem faz é ela mesma. Situações de quem trabalha, por exemplo, em campo, sabe muito bem que em determinados locais não há acesso de supervisão ou de um técnico de segurança do trabalho para supervisionar os procedimentos de segurança. Então, essa segurança, ela se torna responsabilidade exclusiva do eletricista, do profissional que está ali trabalhando. Então, você precisa ter consciência dos riscos para assim, então, você fazer uso dos procedimentos e dos cuidados necessários. Tá ok? Então, o Ministério do Trabalho, ele é responsável pela emissão das NRs. A NR10 foi uma norma que foi reformulada alguns anos atrás e ela compõe um conjunto de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A NR10, então, ela abrange todas as fases de produção de energia elétrica e todos os trabalhos realizados com eletricidade e em suas proximidades. Bom, desde a geração, transmissão, distribuição e também o consumo. Tá ok? A NR10 ela define 4 perfis para os trabalhadores da área elétrica. Então, é o qualificado, o habilitado, o capacitado e o autorizado. O qualificado é aquele trabalhador que fez algum curso de elétrica, de eletricidade, e ele tem um diploma, um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. Tá bom? Então, um curso de eletricidade que tenha reconhecimento do Ministério da Educação. O habilitado é aquele que fez algum curso ou fez alguma capacitação e ele tem registro no conselho de classe. Tá bom? Aqui está falando só sobre o CREA, mas tem o conselho de classe também dos técnicos, né, que é um outro conselho aí. Além do qualificado e habilitado, também tem o capacitado. O capacitado é aquele trabalhador que ele não tem um certificado, só que ele tem uma experiência e ele trabalha com eletricidade. Às vezes a pessoa já já está há um tempo trabalhando na área elétrica e ele possui conhecimento. Só que para isso ele precisa ser supervisionado, tá bom? Tem que ter uma pessoa responsável por ele para os trabalhos com eletricidade. Autorizado é todo aquele trabalhador que fez o curso de NR10 e ele está atualizado. Então você está fazendo o curso de NR10, você vai estar autorizado mediante, lógico, uma anuência da empresa. Quando a empresa ela contrata um eletricista, ela dá anuência para que ele possa fazer serviço de eletricidade sob sua responsabilidade. Então, um trabalhador qualificado, habilitado ou capacitado, ele tem que ser autorizado para poder trabalhar, tá bom? Não adianta só você ser capacitado ou habilitado sem ter autorização. A autorização ela ocorre mediante ao treinamento de NR10. Ele tem que ser atualizado bienalmente. O curso de NR10, então, ele tem uma validade de 2 anos, desde que você não mude de função ou não passe por um afastamento ou mude de área de trabalho. Tá? A norma diz que se acontecer qualquer uma dessas situações, mudança de área, afastamento, você tem que fazer a reciclagem da NR10. A energia elétrica ela está
genericamente repartido em 3 grandes áreas, tá bom? A geração, transmissão e distribuição. A geração, como o próprio nome já diz, é onde é gerada energia elétrica, a usina. Então ali, a partir da usina, como você pode ver aqui no desenho, existe uma subestação elevadora, que essa tensão vai ser elevada para níveis altos de tensão para ser transmitido. Como você deve saber, quando eu levo valores de tensão, eu consigo diminuir a corrente, tá bom? A corrente elétrica do circuito. É por isso que os valores de tensão de transmissão eles são muito elevados, porque com isso eu consigo diminuir o valor da corrente de trabalho. Por que eu preciso diminuir a corrente de trabalho? Porque diminuindo a corrente de trabalho eu consigo usar bitolas de cabo inferiores, tá bom? É lógico que você aumentar o valor da tensão implica em algumas outras consequências, e elas são também tratadas separadamente com relação a interferências, perdas, por conta do alto valor dos valores de tensão de transmissão, tá bom? Eles variam de 138 mil a 500 mil volts, né, na sua grande maioria. Existem algumas outras transmissões com valores superiores, mas não no Brasil. E depois que a energia é elevada, que a energia elétrica, esse valor de tensão elétrica é elevado aqui na subestação elevadora, então ele passa para a transmissão e depois, quando chega na periferia de uma cidade, próximo já aos centros urbanos, existe uma subestação rebaixadora. Essa subestação ela vai rebaixar esse valor de tensão para níveis de subtransmissão ou então de distribuição, tá bom? Dependendo do tamanho da cidade, do tipo de linha de transmissão. Essa subestação de rebaixamento, ela vai então trazer esses valores de tensão para valores mais baixos por conta do risco e também de estar no centro urbano. A possibilidade de você usar uma linha de transmissão é muito mais problemática por conta das interferências eletromagnéticas, tá bom? Uma linha de transmissão de energia, ela produz um grande campo magnético e campo elétrico em torno de si, influenciando inclusive em equipamentos, aparelhos eletrônicos de radiofrequência. Então, quando chega no próximo aos centros urbanos, esse valor de tensão ele é rebaixado e aí então ele passa para a próxima fase do sistema elétrico, que é a fase de distribuição de energia, tá bom? Esses valores de distribuição eles variam muito de concessionária para concessionária, pode variar desde 11 mil volts, 11.9 até 34 mil volts, 34,5, depende muito da concessionária e da região. Os grandes consumidores eles recebem essa energia elétrica ainda em média tensão, em sua grande maioria. Grandes consumidores recebem alta tensão também, como 138 mil, 69 mil volts, mas a maioria recebe em 11.800, 11.900 ou 13.800, que é essa faixa de tensão. E depois, por último, tem os consumidores de baixa tensão, que eles recebem então num transformador localizado então no poste, né, na área externa, que fará a transformação desses níveis de tensão, de média tensão, vamos assim dizer, que é a linguagem mais comum aí do meio, para baixa tensão, tá bom? Então, aqui no exemplo temos uma usina hidrelétrica, tá? De uma barragem, ela sai então da usina hidrelétrica com o valor de tensão produzido, vai para a subestação elevadora, pega a linha de transmissão e quando chega próximo ao centro urbano, então tem uma outra subestação rebaixadora que vai então colocar esse valor de tensão em valores de distribuição. E a partir daí existem os transformadores de distribuição que vão baixar esses valores de tensão para 110, 127, 220, 380 volts. A energia elétrica no Brasil ela é predominantemente produzida por hidroelétricas, ok? Existem outras formas de geração, hoje muito em crescimento no Brasil, até por conta dos altos valores, né, do crescimento da energia, da oferta, né, da procura. Os valores de energia elétrica têm subido muito e isso tem feito com que se busque outras alternativas. Até por conta também de uma conscientização com relação ao consumo de energia, hoje já se usam outros tipos de geração, eólica, solar. Mas basicamente a energia elétrica no Brasil ela é predominantemente proveniente de hidroelétrica. Como que funciona a hidroelétrica? A hidroelétrica ela é normalmente instalada num rio,
né, onde você consegue represar esse rio de forma que você cria uma coluna d'água e a queda d'água, que se providencia então uma queda de água através de tubos, através de um canal, e você faz com que essa queda d'água passe por dentro de um gerador. Esse gerador, essa turbina geradora, ela vai ter algumas pás, onde ela vai, umas paletas que elas vão ser movimentadas conforme a água vai passando. Essas paletas se movimentando, ela tem um eixo interligando com o gerador elétrico, tá bom? Que nada mais é do que um motor. A concepção é quase a mesma de um motor, né? Tem as bobinas ali e o campo magnético, ele corta um campo magnético, corta outro campo magnético, produzindo então corrente elétrica, tá bom? Se você quiser saber mais a respeito de geradores, eu vou disponibilizar na plataforma algumas apostilas, tanto de eletricidade básica, eletricidade predial e também alguma matéria sobre geração e geração-transformação, tá bom? Então, se você quiser depois, abaixe a apostila para você poder estudar. Há um outro tipo de geração, que é o gerador eólico, então são aqueles ventiladores gigantes que você acha em áreas litorâneas, né? Porque você precisa de áreas onde tem um grande volume de deslocamento de ar, tá bom? Normalmente, esses geradores eólicos eles são instalados após um grande tempo de estudo. Então, eles colocam sensores de vento em determinados locais onde eles querem instalar esse aerogerador. Ele vai captar ali para saber se tem volume suficiente de vento para poder movimentar esse ventiladorzão, tá bom? Então, a concepção também é a mesma da energia elétrica, porque também é o gerador, é um motor, né, que vai rodar e vai gerar energia elétrica através também do corte do campo magnético, através das linhas de campo magnético. Só que dessa vez agora é o vento que vai movimentar as hélices desse grande ventilador e através de uma engrenagem ela vai movimentar então o gerador na parte interna. Ele vai produzir energia elétrica aqui em um determinado valor de tensão e também depois ele vai para uma subestação elevadora, tá bom? A termoelétrica, aqui no exemplo aqui, uma termoelétrica nuclear, também é um gerador, né? A turbina vai virar um gerador elétrico também. Só que essa turbina agora ela é movimentada através do vapor de água. Então, a usina nuclear, ela tem com a fissão dos átomos, o núcleo do átomo, ele é, falando assim a linguagem mais clara assim, ele é destruído, né? Você destrói o núcleo do átomo e quando você separa os prótons dos nêutrons, ele produz um calor muito forte. E além disso, essa destruição do átomo, ela vai gerar uma reação em cadeia que ele vai destruir outros átomos também. Não é qualquer átomo, tá bom? O mais utilizado é o urânio. E isso aí ele causa uma reação em cadeia, por isso que tem que ter as barras de controle, os reatores que fazem o controle. É por isso também que existe muito medo com relação à energia nuclear, não só por conta da reação em cadeia, mas também por conta de ele produzir material perigoso para a saúde humana, tá bom? Esses átomos que eles são destruídos, o seu núcleo para poder produzir calor, depois eles nunca mais retornam para dentro do átomo, eles ficam soltos. E esses materiais, eles penetram a pele, o organismo e podem causar câncer, diversos outros tipos de problema para a saúde humana. Então, depois que você faz a fissão nuclear, esse material, esse lixo radioativo, ele tem que ser armazenado, tá bom? Não pode ser mais jogado no ambiente, na atmosfera, não pode, ele tem que ser armazenado. Mas a reação aqui, que é o foco nosso, é a geração, não vamos entrar nesse detalhe, mas ele vai gerar esse calor vai esquentar a água vai entrar, então vai vaporizar, né? Então vaporizando esse vapor, ele vai movimentar a turbina e a turbina está acoplada então a um gerador que vai gerar energia elétrica, tá bom? Aí uma termoelétrica combustível, o mesmo processo, só que agora você queima combustível para poder esquentar a água, tá bom? Então tanto a termoelétrica nuclear como a combustível, a carvão, seja lá o que for, elas usam o aquecimento da água e esse vapor de água, então, ele movimenta uma turbina e a turbina está acoplada ao gerador. Geração eólica, muito falada hoje em dia, muito utilizada, ela usa placas solares, ela produz um material que, quando ele recebe luz, ele libera elétrons,
Existe um pouco mais complexo do que isso, mas você também pode achar bastante material hoje em dia na internet a respeito disso, mas ele acaba gerando uma tensão, uma corrente contínua através da energia solar, que é que atravessa essas placas solares, ela causa uma reação química dentro da placa solar, que vai gerar então desprendimento de elétrons, tá bom? Na saída dessas placas solares existe um inversor, que vai captar essa energia, então, essa energia elétrica corrente contínua, vai inverter ele para virar alternada, tá bom? O inversor, a função do inversor, ele é o que? Pegar uma corrente contínua e transformar ela em alternada. Por quê? Porque o consumo das nossas residências, o nosso consumo de energia, ele é sempre alternado. Então ele fez isso, ele vai regular também os valores de tensão da saída das placas, e aí ele joga na rede elétrica. Você tem a possibilidade de também vender essa energia para a concessionária. É lógico que cada concessionária aí tem as suas regras aí para poder trabalhar dessa forma, comprando energia. A energia elétrica proveniente das ondas, também não faz muito tempo que começou a trabalhar com isso. Ela tem essas grandes placas aí que ficam sobre as ondas, é uma boia, e conforme a movimentação das ondas, ela movimenta esse braço e ele vai impulsionar a água para dentro de um tubo, e esse tubo então ele tem uma turbina acoplada ligada também a um gerador. Então conforme ela se movimenta, ele bombeia a água para dentro desse tubo, e esse tubo então movimenta essa turbina dentro desse tubo, que vai gerar, então vai girar o gerador produzindo energia elétrica. Com relação à transmissão de energia elétrica, nós já falamos que esses valores de tensão são elevados, tá? De 138 a 500 mil volts, e é sempre transmitido uma frequência de 60 Hz. A transmissão de energia ela é feita por esse condutor. Esse aí é um condutor um cabo de transmissão, um exemplo de cabo de transmissão para você ver como que funciona. E eles são usados para transmissões em grandes distâncias, tá bom? Existem diversas perdas por conta do valor alto de tensão e por conta também de reatâncias, né, da linha com relação ao solo. Quando você começa a trabalhar com tensões elevadas, você tem alguns tipos de interferências que você não tem, por exemplo, numa situação de distribuição de energia com valor de tensão mais baixo. Então, ele tem ali algumas características específicas para a linha de transmissão. É por isso que as linhas de transmissão elas ficam fora dos centros urbanos, tá bom? Porque esse campo eletromagnético em volta das linhas de transmissão, ele é muito intenso, ok? Quando depois entra na área nas áreas urbanas, então você, através da subestação rebaixadora, você passa então para distribuição de energia elétrica. A distribuição são os valores de 11.900, 13.800, 23.000, que são os valores mais comuns. É lógico que dependendo da concessionária esse valor pode mudar. Os grandes clientes, os clientes maiores, né, comerciais, industriais, que excedem a potência de 75 kVA, eles são obrigados a receber energia elétrica em média tensão, tá bom? Só pode receber em baixa tensão consumidores que têm o consumo abaixo de 75 mil volt-ampere, tá bom? Então, quando você tem uma quantidade de carga muito grande no seu estabelecimento e ela excede os 75 kVA, você é obrigado a construir um posto de transformação. Você vai ter que ter seu próprio transformador, você vai ter que montar uma cabine com proteção, com disjuntor, com seccionadora, com todos os itens de que a norma 14039 ela obriga que seja feito, porque a concessionária ela não atende consumidores acima de 75 kVA em baixa tensão. Tá bom? Existem algumas exceções com relação a prédios residenciais e também algumas concessionárias. O transformador, aqui tem um exemplo de um transformador de potencial, também não vamos entrar nos detalhes a respeito do funcionamento de um transformador, mas basicamente ele através das bobinas, né, das bobinas, ele faz ele tem o mesmo princípio de funcionamento quase dos geradores. Você energiza a bobina através da entrada de alta tensão, né, buchas de alta tensão, essa entrada aqui é alta tensão, vai entrar aqui alta tensão, ela vai energizar a bobina, essa bobina vai produzir um campo eletromagnético que vai cortar uma outra bobina também enrolada sobre o mesmo núcleo,
Esse campo magnético cortando essa outra bobina produz uma tensão proporcional. Tudo isso é projetado conforme a necessidade. Então, por exemplo, se eu quero transformar 11.900 para 127, existe ali uma relação de transformação. Esses transformadores eles têm uma possibilidade de você adequar ali tanto valores de entrada quanto de saída, e ele faz a transformação. Essa parte interna do transformador ele fica imerso a um óleo dielétrico, que faz a isolação interna do transformador, de forma que ele possa trabalhar com grandes correntes, por exemplo, e não fechar curto-circuito, tá bom? E assim ainda consegue fazer a refrigeração dessas bobinas, porque o campo magnético, eletromagnético, ele gera calor. Então, como você pode perceber, do lado externo do transformador existe ali uma peça mecânica, que é a peça que faz a troca de calor. O óleo circula por ali, fazendo a troca de calor para deixar sempre refrigerado. Alguns transformadores muito grandes, eles possuem também ventilação para poder ajudar aí na refrigeração desse óleo dielétrico, tá bom?